Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Acorde, segundo episódio dessa nossa temporada aí de podcasts e videocasts. Que bom que vocês estão aqui com a gente, estamos felizes. Vamos começar aqui se apresentando. Hoje a nossa temática é comunicação interna, que é um tema que a gente é realmente apaixonada, essa bancada feminina que maravilhosa, que adora comunicação interna, respira muito isso. E vamos lá, vou me apresentar para vocês e a Carol e a Lilian também aí na sequência. Eu sou a Miriam, eu sou sócia da Agência Arpejo, sou gestora do time de atendimento. Para quem não pode ver, eu sou uma mulher de 1,58 m, sou branca, tenho cabelo liso, abaixo dos ombros, um cabelo castanho com luzes douradas. Eu tô vestindo uma blusa branca com champanhe. E é isso, eu sou mãe da Marina, de 3 aninhos, super esperta, que adora planetas e estrelas e luas. Eu sou bastante curiosa, gosto muito de aprender coisas novas. Estou estudando piano esse ano, estou estudando antroposofia, que é um tema que me cativa muito, estudar o ser humano. E tô aí, super disposta a aprender, já pensando no hobby novo pro ano que vem. Maravilhosa, né? Como uma boa publicitária, super multifacetada. Oi, gente, eu sou a Carol, eu faço parte do time de atendimento da Arpejo. Eu sou capixaba, eu adoro tomar um bom café, me chamem sempre para café que eu gosto, sou meio metida barista às vezes, gosto de fazer atividades ao meio ambiente, uma boa trilha, piquenique, cachoeira. Estou um pouco aí com a Marina, que ultimamente eu descobri um hobby novo, que é estudar um pouquinho as estrelas, as luas, os Dupla com ela. planetas. Tô duplinha aqui, coladinha. E para quem não pode nos ver, eu sou uma mulher branca, tenho 1,75 m de altura, tenho cabelo castanho encaracolado na altura dos ombros, estou usando um macacão caramelo. E é isso. Vai lá, Li. Oi, gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Para falar de comunicação interna, né, que é o meu tema preferido aí. Eu me chamo Lilian, eu sou diretora de comunicação corporativa da Arpejo. Eu sou mãe do Eduardo, de 5 aninhos. Meu filho, ele realmente é uma pessoa que me inspira nesse mundo, a ser uma pessoa cada vez melhor. Então, ele me inspirou, inclusive, a querer estudar mais sobre esse universo infantil, sobre o comportamento da criança, e entender com mais carinho as fases que eles passam. Enfim, isso tem refletido muito nas minhas decisões, na minha jornada. E para quem não pode nos ver, eu sou uma mulher branca, de 1,68 m de altura, tenho um cabelo ruivo que não é natural, né? Confessando para vocês. Estou vestindo uma camisa preta, uso óculos e sou bem branquinha. E é isso, gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Acho que a gente vai começar trazendo aqui um pouquinho de dados, né, sobre a questão da comunicação interna. Carol, você traz pra gente? Vamos lá. Bom, a gente está aqui hoje, como a Mi disse, para falar sobre comunicação interna. E acho que tem alguns dados interessantes para a gente abrir essa conversa. A gente vai falar muito nesse podcast sobre felicidade no trabalho, sobre bem-estar, não sobre um olhar para romantizar o trabalho, porque todo mundo tem dia difícil no trabalho, todo dia tem dia muito bom, mas tem dia que é meio bem ruim, né? Mas a gente vai falar sobre felicidade no trabalho porque isso está diretamente atrelado a índice de sucesso. Pessoas mais felizes produzem melhor, vendem melhor, executam suas atividades de forma mais assertiva. E essa questão do bem-estar, ela é muito interessante porque tem uma pesquisa do Gympass, que ela foi uma pesquisa realizada em 9 países, entre eles o Brasil, claro, e ela trouxe que 83% das pessoas avaliam ou colocam em pé de igualdade o bem-estar no trabalho, tanto quanto o salário. E 77% dessas pessoas também consideram o bem-estar, o ambiente corporativo para uma possível mudança de emprego. Então, se eu promovo um ambiente que ele é agradável de estar, 77% das pessoas preferem ficar nesse ambiente do que ir para um outro lugar que possivelmente teria um salário diferente, enfim. Na comunicação corporativa, a gente promove muito esse bem-estar, colocando aí talvez até como princípio do nosso trabalho, não porque ele seja exclusivamente o objetivo final, mas porque para a gente ter sucesso quando a gente fala de assuntos como índice de qualidade, segurança, meio ambiente, a gente consegue mais aderência se a gente está falando de
com pessoas que estão mais engajadas com a empresa, com pessoas que se sentem mais confortáveis nesse cenário. Então vamos abrir nossa conversa. Muito bom. Eu acho que é muito legal esse ponto que você trouxe, porque ele vem muito de encontro com o que a gente vai falar aqui sobre a evolução da comunicação interna, né? Uhum. A gente vê esse lugar do profissional, e é assim que a gente gosta de chamar, né? As pessoas são profissionais que estão ali entregando o seu trabalho, num lugar muito diferente de antes, que a gente via esse lugar do trabalho como um lugar onde eu vou para receber meu salário e ponto, né? Uhum. Não, mesmo que eu não curta, o importante é que eu tenha uma remuneração que eu considero adequada. E agora a gente vê um lugar totalmente diferente, de talvez até não é só o salário que importa, muitas vezes, mas o quanto aquela empresa ela me proporciona um equilíbrio, um bem-estar, e ela está alinhada com as coisas que eu acredito. E aí vem muito de encontro com o que a gente faz, né? A comunicação interna nesse lugar de evolução. E também, que eu acho que é um ponto assim, muito fascinante, que é esse lugar da comunicação interna como realmente um agente transformador, né? Uhum. A gente não só informa, mas também educa, traz temas emergentes, traz temas delicados e tem esse papel de realmente aí até quebrar algumas barreiras, né, em relação a algumas temáticas, e isso é muito fascinante. Eu acho muito legal isso, porque se a gente pensar alguns anos atrás, principalmente num contexto antes de pandemia, assim, né? As pessoas realmente estavam nesse lugar de eu preciso trabalhar, né? Eu preciso ter o meu salário. Passou a pandemia, né? As pessoas começaram a se preocupar de fato com bem-estar, qualidade de vida, né? Sair de casa e voltar para casa feliz. E poder atuar diretamente nessa felicidade do trabalho, eu acho que é um privilégio muito grande. Porque pensa, a comunicação interna, ela engaja, né? Ela realmente mostra que o colaborador, né, esse profissional, ele é um protagonista dentro da empresa. Ele veste a camisa do time, ele soa como uma comunidade, né? Eles formam uma comunidade de fato. E aí, eles engajam na cultura organizacional, é um time todo jogando junto, e volta para casa com essa sensação de pertencimento, né? É muito comum a gente voltar alguns anos e ver que isso não era tão natural quanto é hoje, né? Essa vontade de pertencer a algo, estar numa organização que você realmente acredita na cultura corporativa, acredita nos valores da empresa, acredita em todos os pontos éticos, morais dessa companhia. Então, atuar na comunicação interna é atuar em tudo isso. Eu diria que do ponto de vista do empregador, essa preocupação com esse ambiente interno, ele ainda foi salientado mesmo no momento de pandemia. A gente viveu muito isso também, porque era um momento que todo mundo estava muito aflito, todo mundo cheio de informações dispersas, todo mundo preocupado com como é que seria o amanhã, as notícias aterrorizantes. E os gestores viram que o quão prejudicial era trabalhar em um ambiente onde todo mundo estava tenso. Então, todo mundo se preocupou ainda mais em promover um ambiente mais agradável, trazer um pouco ali de leveza para os dias de trabalho, trazendo até também mais temas fora do trabalho, porque era um momento de muita tensão. E nós, como comunicadores, temos sempre que estar atentos para esses movimentos para acompanhar, né? Porque o momento que a gente está vivendo, tendência, comportamento, dita muito como que a gente vai fazer o nosso trabalho. Super importante. A pandemia foi um aprendizado para todos nós, né? De realmente ter esse papel de equilibrar ali a saúde mental das pessoas dentro do que era possível, trazer informações realmente relevantes e verdadeiras, porque, né, tinha tanta coisa rolando ali, e também esse lugar de evolução da comunicação. A Arpejo é uma agência de comunicação, né? A gente tinha algumas iniciativas dentro da comunicação interna, mas voltada ali completamente para os clientes da casa, e ações mais pontuais. E no momento em que veio a oportunidade de adquirir a Synergic, que era uma agência especializada em endomarketing, foi um momento desafiador, né? Vamos entrar numa frente nova,
realmente com projetos amplos nessa frente e com clientes relevantes, porque quando a Synergic veio, vieram, né, alguns clientes aí já dentro da Synergic com alguma, né, com uma grande relevância. E foi nesse momento que a Lilian veio para a agência, para dar muito dessa expertise para a gente, uma profissional já com muito tempo de mercado na comunicação interna, e que fez para a gente esse processo de amadurecimento, né, da comunicação interna, de entender como ela era estruturada, qual era esse potencial, e foi aí que a gente começou a nossa linha de aprendizado. Eu acho que foi um momento muito legal, até para minha carreira, né, lembrando um pouquinho daquele contexto, assim. Eu vinha já de uns 10 anos de comunicação corporativa, já tinha passado por muitos cenários, mas a Arpejo já tinha aquela fama de mercado de agência mais criativa, né, de toda a região, né, todo um potencial por trás, e a comunicação interna dentro desse contexto, assim, né. Na época, a gente, né, tinha um núcleo pequenininho, a gente foi amadurecendo, a gente foi encontrando outros apaixonados pela área dentro da Arpejo, então a gente foi, né, se atraindo pela proximidade, assim, nessa temática. Lembro muito naquele contexto, né, o Flávio, nosso colega que não está aqui hoje, que a gente começou a aprofundar juntos nessa questão dos clientes. Aí teve a chegada da Carol, o time de comunicação interna foi crescendo, foi se estruturando e mergulhando nesse novo momento dentro da Arpejo, né? As pessoas da Arpejo, que já faziam parte da Arpejo naquele momento, também passaram a se acostumar com essa temática, né? Era uma dinâmica tão diferente, era um mundo tão diferente para eles, e todo mundo aprendeu muito naquele momento. Eu lembro que foi um processo muito gostoso e evolutivo para todos os envolvidos, assim. E naquele momento, a gente ainda tinha um universo muito grande para evoluir até dentro da comunicação interna, porque a gente vinha dentro de um padrão. Muitas pessoas podem estar, né, que estão escutando podem também lembrar desse momento. A gente vinha com muito comunicado, muito e-mail, era a prática daquele momento, né? Então faltava um pouquinho ainda entender mais quem era a nossa pessoa, quem era esse profissional, quem era, assim, as áreas, os objetivos da empresa, onde a gente podia chegar com essa comunicação, o que a gente poderia causar de transformação cultural, que é um ponto que pra gente, assim, é o topo dessa pirâmide e a gente viu o potencial do nosso trabalho. A gente podia muito com a comunicação interna. Então, naquele momento, a gente estava só começando a cavar. Até chegar nesse topo que a gente conseguiu construir, foi muito trabalho, foi muita dedicação, e o resultado ficou muito bonito de ver, assim, até pela paixão de todos os envolvidos. Eu acho que esse é um ponto muito legal, né? Porque a comunicação interna dentro da Arpejo, ela foi ganhando apaixonados e também contratando outras pessoas para compor esse time que a gente tem hoje. E eu acho esse um processo muito, muito interessante, assim, para a gente, né? De realmente, eu acho que esse mix, né, da Synergic, que era na época, e da Arpejo, foi muito produtivo, porque a gente conseguiu trazer muito desse espírito criativo, jovem, inovador, mas somar com os objetivos reais da comunicação interna, né? E dar realmente um resultado efetivo. E acho que uma coisa legal aí é a gente conseguir olhar para a nossa criatividade, que é uma coisa que a gente preza tanto na Arpejo, no ponto em que ela realmente é um diferencial na comunicação interna. Então, não é só sobre uma baita entrega criativa, visualmente, mas é sobre uma entrega criativa em conseguir atingir todos os públicos, que, gente, na comunicação interna isso é um baita desafio. Cada público tem um perfil completamente distinto. A gente está falando com o pessoal de gestão, mas a gente também está falando com o pessoal da produção. São perfis muito diferentes, estão em lugares muito diferentes. A gente tem cliente na agência que está no campo e está super distante da fábrica. E como que a gente chega? Então, eu acho que tem muito esse lugar da criatividade sobre conseguir levar
a mensagem de forma que ela seja clara para todos esses públicos diferentes e fazer com que ela chegue, que é um baita desafio, né? É interessante isso, porque a gente tem, dentro dessa diversificação de público, a gente encontra diversas variáveis. Nível educacional, quantidade de informação que uma pessoa ou outra tem acesso, maturidade em temas diversos. E toda vez que a gente chega num cliente novo, a gente tem essa preocupação de estudar todos esses públicos, né? E não é que o público varia de uma empresa para outra. A gente tem muitos públicos dentro de uma mesma empresa. E claro, isso acontece em maior ou menor escala, a depender da área de atuação ou do tamanho da empresa, mas a gente tem alguns clientes com 3.000 colaboradores, 8.000 colaboradores, e a gente está lidando ali com muita gente de perfil diferente. É muito importante, e a gente preza muito por isso, independente da temática que a gente vai somar, adaptar essa mensagem para a pessoa que vai receber. Então, linguagem, como dizer, o tipo de imagem que a gente vai usar. Acho que a gente tem até alguns exemplos que a gente poderia citar de quando a gente foi tratar um tema ou outro. A gente, às vezes, tem que deixar mais soft mesmo o tema, porque aquele público não tem maturidade para lidar com esse tema ainda de outra forma. E é importante também perceber isso para não causar resistência, né? Porque se a gente leva um tema que é novo para uma determinada pessoa, a gente tem essa tendência a ser resistente ao que é novo, né? Então a gente se preocupa muito, tem sempre esse cuidado e respeitar muito a trajetória de cada um, porque às vezes um tema pra gente que é muito claro, já para o outro não é. Então acho que é sempre importante quando a gente chega num ambiente novo, a gente faz esse estudo de público, e considera também diferentes canais para falar com cada público, tenta identificar ali quem pode ser também, dentro desse público, promotores de comunicação. Às vezes é o próprio líder que a gente traz para o time, para além de ser um público, ele também é um agente ali de comunicação dentro daquele espaço, por ser, de uma certa forma, um influenciador público. É uma questão que dá muito assunto aí. Mês passado, né, a gente estava naquele momento de finalização da campanha Novembro Azul. Para quem conhece um pouquinho o universo de comunicação corporativa, uma campanha que a gente trabalha bastante por meio, né, dessa conscientização da saúde dos homens. E a gente tinha um cenário dentro de uma mesma empresa que ele tinha bifurcações. A gente fala de Novembro Azul, a gente fala da prevenção do câncer de próstata, né? Mas a gente tem uma camada de homens que ele não deixa de fazer simplesmente só o exame de próstata. Ele não faz um exame de sangue, ele não vai a um oftalmologista, né? Ele não cuida da saúde numa profundidade muito, né, superficial. Até ele chegar na prevenção do exame de próstata, tem um caminho, né? Então, o que a gente fez para atingir o público certo da maneira certa? A gente, pensando em produção, por exemplo, a gente fez uma comunicação baseada em saúde do homem, né? Visite seu médico, faz os seus exames de rotina, mas assim, começa, né, inicia essa jornada. Para um público que já tinha mais esse hábito de se cuidar, a gente já cavou um pouquinho mais. Vamos lá, faz o exame de próstata anualmente. Então a linguagem foi completamente diferente, né? A gente teve um visual diferente. Para quê? A gente atingisse o objetivo para cada público. E ele acaba sendo um pouco diferente, né? Se a gente for pensar em público aí. Total. Acho que a gente tem... esse é um lugar muito importante, né? A gente atende diferentes segmentos dentro da agência em comunicação corporativa e ter esse olhar para realmente um estudo e um aprofundamento desses públicos, né? Inclusive, dentro de uma mesma empresa, a gente tem perfis completamente distintos. E como que a gente pode falar de forma muito adequada, né? Sobre cada uma dessas temáticas com esses profissionais. Isso é bastante importante. Com certeza. E aí vem não só o estudo do público, né? A partir do momento que a gente conhece o nosso público, a gente tem que entender qual canal ele é efetivo para aquele público, né? Então, num exemplo de fábrica, por exemplo, é comum o pessoal do administrativo ter acesso a e-mail, ter acesso a plataformas digitais. Mas é muito, muito comum que o pessoal de fábrica, por exemplo, tenha acesso somente a um mural, tenha acesso somente a uma TV corporativa, né? E aí você não vai lançar um textão, né, para esse pessoal que vai estar lendo um mural, uma TV corporativa. Então, a linguagem ali tem que ter, né, uma adaptação para aquele canal, tem que ter uma
uma profundidade diferente, convidando mais essa leitura, porque o pessoal está ali, né, no chão de fábrica trabalhando, manuseando máquinas, é corrida, eles pausam rapidinho para o almoço, né, eles querem respirar, eles não querem um turbilhão de informação. Então é muito importante entender quem é esse profissional, como é a dinâmica de trabalho dele, como que funciona, né, a jornada de trabalho, para que a comunicação não seja um peso para ele, seja levada de forma leve, dentro do que realmente ele tem de espaço ali para receber essa informação. Ele precisa receber a informação, ele precisa estar conectado com o que está rolando ali, mas precisa ser no tempo dele, do jeitinho dele, né? E isso foi uma jornada que, quando a gente entendeu a profundidade disso, mudou a nossa forma de comunicar. Total. Eu acho que a gente tem um ponto aí que ele é bem profundo e amplo, que é respeitar esse profissional, né? A gente entender aquela campanha, qual que é o potencial que ela merece. É uma campanha que a gente, primeiro, precisa dessa campanha? Porque na comunicação interna, gente, as temáticas são muito diversas. Porque a gente vai entrar aí desde um calendário de datas, mas também vão ter os assuntos internos da empresa, também vão ter temas relevantes e emergentes que a gente tem que tratar. Então, as frentes, elas são muito diversas. Uhum. E eu acho que um exercício diário que a gente faz é esse questionamento. A gente precisa dessa campanha? Exato. Precisamos, legal. Qual que é o peso que essa campanha tem? A gente vai trabalhar ela num lugar que ela vai ser apenas uma campanha informativa, ela é uma peça isolada, ela é um comunicado, por exemplo, ou não, é uma temática muito relevante para a empresa e a gente vai dar um potencial maior. E como que a gente vai chegar, né? A gente a gente até estava discutindo isso anteriormente, que eu acho que a comunicação interna, ela está fazendo uma linha de evolução sobre, antes, esse lugar muito informativo, excesso de e-mails, né? Uma coisa que muita gente reclama e acho que esse período ainda não passou, mas ele está evoluindo, ele está no caminho. E depois veio pandemia, e aí a gente tinha que falar, de qualquer jeito. E aí enxurrada de WhatsApp, o que dava, e vamos lá, vamos fazer acontecer. Também foi um momento de aprendizado para todo mundo, né? A gente precisava se comunicar. E agora eu acho que a gente está entrando no momento do equilíbrio, que é o momento que a gente olha para os canais, olha para as ações e começa a realmente organizar esses lugares, né? O que vai para cada canal, quais campanhas a gente realmente vai assumir e quais talvez a gente não precisa assumir, e entendendo também uma linha de evolução dentro desse público. Eu já abordei essa temática? O quanto esse público já está maduro aqui e de repente eu posso trabalhar isso no segundo plano, mas trazer uma temática nova. Então eu acho que esse é um lugar que a gente está percorrendo. Ô Mi, tem um ponto interessante aqui também, que a gente abriu esse podcast falando sobre felicidade, bem-estar no trabalho. E nossa intenção fazendo isso não é romantizar o trabalho. A gente trouxe isso porque isso está diretamente relacionado a índices de sucesso, está diretamente relacionado a alcançar objetivos, seja quaisquer que sejam de negócio. Então, a gente usa como princípio sempre na comunicação interna esses temas que visam promover um bem-estar, às vezes é uma dinâmica que a gente vai promover entre os colaboradores, trazer informações com levezas, que às vezes não tem nada relacionada ao trabalho, promover ações de integração entre times, mas a gente faz isso sabendo de todos os temas que a gente precisa abordar, e a gente faz isso porque é mais fácil conseguir aderência nesses outros temas que são necessários quando a gente tem um público mais engajado com a empresa, que já comprou essa empresa como marca também, que já o trabalho está muito trabalho e pessoal já não se separam tanto, né? Então que já conseguiu comprar essa marca como fazendo sentido para ele também. E aí, é normal quando a gente vai startar um trabalho com o cliente, ele aparecer com aquele monte de tema que ele precisa tratar, e a gente tem muito esse lugar de equilibrar esse calendário.
gente, precisamos olhar com esse calendário com mais cuidado, porque a gente está aqui falando sobre objetivos de negócio, falando sobre índice de meio ambiente, índice de qualidade. Estamos saturando aqui Segurança. esse profissional saturando esse profissional de informação e não tendo esse outro olhar. Então, a gente abriu falando sobre bem-estar, sobre felicidade, para reafirmar que é importante promover esse ambiente agradável para a gente conseguir aderência nesses outros temas que a gente entende também que é necessário tratar, porque as pessoas são mais engajadas em vender quando estão mais felizes no trabalho, as pessoas são mais engajadas em afirmar um compromisso com os objetivos de negócio quando estão felizes nesse ambiente. Então, a gente tem muito essa preocupação, né, de equilibrar bem-estar, temas que estão relacionados a bem-estar e temas que são relevantes para aquele negócio. Tem até um case de um cliente que a gente fez recentemente, que a gente estava nesse momento de estudo de calendário para o novo ano, e a gente fez muito esse exercício, né, de dividir, a gente olhou de uma forma muito estratégica para todos os temas que era relevante para o negócio, e é uma indústria, então era muito relevante temas de meio ambiente, qualidade, segurança, mas a gente deu todo um peso para bem-estar, né? Então, a gente tem esse lugar de equilíbrio também de todas as temáticas. Essa semana a gente foi no evento que a Camila Farani, do Shark Tank, estava, e ela falou sobre isso, inclusive. Era uma temática de negociação, e ela falou assim, gente, vai fazer exercício 10 minutos por dia, vai dar uma caminhada, porque gente endorfinada produz mais, tá mais feliz. E eu acho que esse é um lugar que a gente olha muito, né? Na composição do calendário, como a Carol falou, às vezes a gente tem uma data secundária, dia do pet, mas é uma composição desse ciclo de comunicação onde a gente consegue realmente dar essa descompressão, né? Uhum. Trazer alguns temas ali que o pessoal vai engajar de forma leve. Semana da Saúde, realmente tentar engajar as pessoas em torno dessa temática e não ficar só focado nos temas. A gente tem muita temática importante, relevante e às vezes difícil de absorver. Por exemplo, vamos falar de compliance. Uhum. Gente, super difícil, né? E tem essa criatividade, né? Para trazer essas temáticas difíceis de forma com que as pessoas absorvam. Mas também ter, né, esse equilíbrio do estilo de temática que a gente trabalha num contexto amplo da comunicação. É até um cuidado com o seu recurso humano também, né? Porque é difícil saturar as pessoas de informação. Então, a gente tem que ter esse olhar também de não dar um monte de coisa para a pessoa ter que processar dura, assim, de uma vez. Porque assim, a comunicação interna ela deixa até de ser efetiva. Porque vamos supor, a gente tem um mês ali com 5 momentos importantes. Se a gente não propõe esse equilíbrio, nenhuma das mensagens vai ser entregue com sucesso. A pessoa vai estar tão saturada de receber informação que ela já vai estar misturando Novembro Azul com Semana da Qualidade e respirando procedimentos de segurança. O que ela absorveu ali? Ela não absorve mais nada. Então, esse olhar estratégico para identificar o equilíbrio, ele foi um aprendizado para a gente também, né? Lá atrás, a gente foi pensar, né, em um dos nossos clientes, a gente tinha um calendário enorme, a gente foi filtrando, não para ele ser menor, mas para ele ser mais estratégico, né? Então, hoje a gente já tem a oportunidade de falar sobre assuntos que a gente nem imaginava falar há 5 anos atrás. Né? A gente fala, por exemplo, lá atrás, a gente tratava, esse é um assunto que eu quero entrar um pouquinho mais, mas a gente tratava, por exemplo, a questão de orgulho LGBTQIA+, a gente tratava como tabu. Hoje a gente vai muito além de um lado educacional e a gente fala de gordofobia, por exemplo. Então, assim, quando que a gente imaginava que 5 anos atrás a gente ia falar disso? Total. E foi uma evolução. Eu acho que é muito sobre falar menos, mas falar com qualidade, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente conseguiu evoluir. Tem muito caminho para evoluir ainda, mas a gente já vê um caminho aí, né? Quando a gente olha para trás. A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da profundidade dos temas. Eu queria retomar um pouquinho esse assunto, porque ele dá bastante caldo, mas assim, é legal da gente conversar, né? Tem várias temáticas que são super importantes nesse universo corporativo, que a gente precisa trabalhar enquanto comunicação interna, né?
para engajar os profissionais, para estar todos na mesma página, né? Quando a gente tem esse ambiente propício, a gente monta esse cenário perfeito para as pessoas elas realmente conseguirem absorver as informações, a gente chega nesse momento das temáticas mais profundas. Então, por exemplo, segurança. A gente precisa falar sobre segurança nas empresas, né? A questão dos profissionais usarem os equipamentos de proteção, seguirem, né, os procedimentos de segurança como um todo. A maior parte dos acidentes de trabalho são com causa comportamental e não por falta de EPI, por exemplo. Então, a gente precisa falar sobre comportamento. Quando a gente entra, por exemplo, em ESG. ESG é um tema que parece um pouco modinha, assim, né? Mas, na verdade, são temas que a gente fala na empresa há muito tempo, né? A gente está falando o quê? Da parte de sustentabilidade, né, que as empresas estão cada vez mais engajadas em falar sobre sustentabilidade, o que elas fazem, quais são os seus projetos, uma prestação de conta, né, para a comunidade sobre esse assunto. Tem a parte social, né, a parte social a gente tem a parte interna e externa. Quando a gente pensa em público externo, a gente está falando sobre comunidade, o impacto que a empresa causa na comunidade, o que ela faz para neutralizar as ações que ela causa nessa sociedade, né, enfim. E quanto ao público interno, essa parte do ESG é muito interessante, que ela é um assunto muito simples. A gente fala da parte social, que é abraçar esse profissional, é entender ele como indivíduo, é entender que esse profissional ele é diverso, ele tem as suas particularidades, né? A empresa, quando ela tem esse olhar para o público interno, ela realmente pratica a inclusão de uma forma prática, realmente, assim, né? E com relação à governança, né? Governança é fundamental a empresa trabalhar isso na comunicação interna, porque a parte de ética, né, de governança corporativa, ela é a base para ter a credibilidade, seja dos seus profissionais, quanto da comunidade, dos acionistas, enfim. Então, ESG é um assunto super importante para a gente tratar na comunicação interna. Entrando um pouquinho ainda nessa parte de social, a gente tem diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão para a gente tem sido um baita de um case, assim, porque a gente tem trabalhado muito nesse aspecto, né? E a gente é apaixonada por essa temática, né? A gente gosta. Então, por exemplo, comentei aqui, mas tem um dos nossos clientes que a gente tinha um ambiente predominantemente masculino, muitos assuntos como tabu, e a gente começou num nível de comunicação que fazia sentido para eles, porque não adianta a gente fazer uma comunicação agressiva, que para esse público vai soar como um assunto assim que ele não vai absorver, para ele não vai ter sentido nenhum. Então a gente começou ali na superfície, a gente começou a tratar o assunto de forma muito sucinta, algo muito básico realmente. Com o passar dos anos, houve evolução, assim, né? Então a gente começou a ter cartilha educativa, o que é errado dizer, por exemplo, que era um ato machista ou homofóbico, por exemplo. Isso na violência contra a mulher. Não, até na parte de LGBTQIA+, por exemplo. Então, na parte de violência contra a mulher é outro assunto. Então, lá atrás, a gente passou pelo processo de mostrar para o homem que tais atitudes eram violência. A maioria ele não sabia. E assim, não sabia mesmo, não é modo de dizer expressão. Eles realmente não sabiam que aquela fala, aquela interrupção numa reunião era um tipo de violência. A violência, né, a gente vê muito essa questão da violência física, mas a violência contra a mulher, ela vai muito além disso. Então, a gente teve a oportunidade de aprofundar nesse tema. A gente deixou um cenário nessa campanha para as mulheres se sentirem tranquilas em fazer uma denúncia, né? Então, quantas mulheres ali não podiam estar passando por uma violência em casa, chegou na empresa, ela se sentiu num ambiente seguro para fazer essa denúncia. Isso é fruto da comunicação interna. Então, a comunicação interna, ela saiu daquele lugar que a gente comentou, dos comunicados, murais, e-mails, um monte de informação, para ir para um processo muito mais profundo, estratégico, transformador, gerando confiança nesses colaboradores, né, gerando a confiança de que eles realmente podiam contar com a empresa para se sentirem bem, para estar ali, para trabalhar. E também porque a gente passa, né, 8 horas do nosso dia trabalhando, 9 horas do nosso dia trabalhando, então a gente precisa se sentir bem. Então todas essas campanhas, elas visam a mesma coisa,
Muito incrível. Esse case, ele é muito bonito, né? Que você citou parte dele, mas é uma campanha de violência contra a mulher. É uma iniciativa, na verdade, que ela é contínua. A gente começou ela ano passado, retrasado, Foi. né? E segue nela. Mas nesse lugar de realmente, né? A gente não fala só com a mulher, a gente fala de uma forma com a mulher, de uma forma com o homem, e traz essas camadas, né? De entender que a violência não é o ato físico apenas, tem uma série de camadas sobre violência. Eu acho que tem um lugar de romper ciclos ali também. A gente tem locais que a gente tem um público super conservador, que viu a mãe sofrendo algum tipo de agressão, a avó, e quando a gente chega para ela com a informação que ela não tinha acesso, diz para ela que isso é uma agressão, que isso está errado, que não é normal, a gente rompe ciclos, né? Tem um ponto muito interessante sobre diversidade, que hoje é muito comum em quase todos os locais que a gente chega, quando a gente chega numa nova empresa, quase todo mundo tem metas relacionadas à diversidade, metas relacionadas a contratar mais pessoas pretas, a ficar mais próximo da comunidade LGBTQIAPN+, a promover um ambiente mais diverso, inclusive talvez em estrutura física, mas é muito comum também a gente chegar nesse mesmo lugar e os profissionais não estarem preparados para lidar com essa situação. Então, chega um homem gay, ele sofre algum tipo de discriminação nesse lugar, uma pessoa de origem racial diferente sofre discriminação nesse lugar, e isso está muito relacionado ao que a gente faz. A gente trabalha muito com esse público que vai lidar com essa situação, porque não adianta nada a empresa ter essas metas e proporcionar um lugar hostil para essas pessoas estarem. Então a gente tem esse trabalho de educar, de normalizar situações, abrir o olhar para o diferente, porque às vezes as pessoas não estão dispostas a lidar com o novo. Às vezes é um ambiente que até então sofria com a supremacia branca, todo mundo magro, todo mundo igual. É abrir novos horizontes para as pessoas que não estavam familiarizadas com aquilo, né? Isso é muito importante também, de preparar o seu público para lidar com a diversidade, se é um público que era super homogêneo até então. Eu acho que tem duas questões aí que são muito importantes. A primeira a gente já falou aqui, né? Respeitar a biografia dessas pessoas, né? O quanto elas estão preparadas para aquela temática e como a gente vai abordar. Mas respeitando essa biografia, começar a construir, né? Começar a construir juntos. E esse é um lugar que a comunicação interna, ela vem muito como aliada, tanto para trazer essa temática de uma forma educativa, mas para dar esse suporte para uma gestão que vai lidar com essa temática ali internamente. E aí não só relacionado aos temas de diversidade e inclusão, mas também, por exemplo, em metas de uma empresa, que às vezes, né, tem uma meta global, e o quanto no processo ali ainda tem ruídos que a comunicação interna pode ajudar a construir, a ser parceira dessa liderança, dessa gestão, para trilhar esses caminhos, né? Um exemplo, às vezes iniciativas que a gente traga para que os profissionais daquela empresa falem mais do que sentem, né? Tragam ideias, sugestões, mas o quanto a minha gestão ela está preparada para ouvir, ela tem realmente uma escuta ativa e vai conseguir, né, ouvir e conduzir essas situações. Então, a comunicação ela vem como esse aliado estratégico nessas frentes. A gente tem visto cada vez mais a importância de trabalhar com os líderes de forma independente dos demais profissionais, né? Então, por exemplo, a gente tem metas de segurança. De que maneira uma meta de segurança vai funcionar se a liderança está indo para uma frente de somente produtividade, né? Os profissionais eles têm que se sentir confortáveis em agir com os procedimentos de segurança. Sentir que isso é um cuidado, né? Que é um cuidado e que a performance, enfim, ela realmente está ali, ela precisa acontecer, mas que a segurança não pode ser deixada de lado. Da onde vem essa segurança? Não vai ser só da comunicação interna, vai ser da liderança. Então, quando a gente faz um trabalho com a liderança de passar essa mensagem
é um trabalho em conjunto. Vem a comunicação interna, a liderança, que cascateia para a equipe e a gente sente os resultados no time. A comunicação interna para a liderança, inclusive, porque às vezes a gente Exato. precisa fazer esse trabalho também. Exatamente. Tem um ponto aí que é realmente assim, um aliado dessa liderança, levando em conta o que é informação estratégica que a gente pode agregar, mas também levando em conta um cuidado com essa liderança, né? Porque a gente vê muito situações de uma sobrecarga nessa liderança, né? De mais e mais informações, e você tem que dar conta, você tem que passar. Então, acho que também esse olhar, a gente não pode cuidar de um time específico daquela empresa, a gente tem que cuidar de todos, e a liderança é um deles. Então, o que eu levo para essa liderança que é realmente estratégico para que ele não tenha também uma sobrecarga? Tem um outro ponto aí que a gente citou superficialmente, que eu acho que a gente deveria aprofundar um pouquinho, que é sobre essa questão do protagonismo do profissional nas comunicações. Acho que é um ponto bastante relevante para citar, porque a gente começa a fazer uma linha da comunicação interna onde esse profissional ele aparece mais nas campanhas, né? Acho que é muito importante esse caminho, sempre que possível a gente traz as pessoas que estão ali naquela empresa, que elas se vejam, campanhas que a gente pode trazer cases reais, tem um outro significado, eu acho que é muito importante, e também chamar esse profissional para criar com a gente, né? Acho que esse é um caminho assim que a gente faz sempre que possível, e ele é muito agregador, porque a gente traz grupos de afinidade de uma temática para criar aquela ação com a gente, para ver se realmente faz sentido, porque eles estão ali, né, com uma propriedade daquela temática ainda maior do que a nossa. A gente tem muito mais um olhar de comunicação e estratégia. Trazer essas pessoas para rodas de conversa dentro das ações. Eu acho que tudo isso tem um lugar de protagonismo que é muito importante. Sim, Com certeza. Sai de um lugar de banco de imagem para ir, né, para um banco de imagem do profissional. Então a gente vai mostrar... A gente até se questiona o banco de imagem hoje, né? Que a gente olha, preciso de um Exato. profissional X. Vai para o banco de imagem totalmente estereotipado. Europeu, branco de olho azul. As pessoas precisam se enxergar naquela comunicação, precisa conversar com ela precisa se sentir pertencente àquilo, né? É aquele orgulho, né, de uma mãe, de um pai chegar em casa e mostrar um comunicado para um filho, ó, eu faço parte dessa empresa. Olha eu aqui no jornalzinho. Exato. Então, isso é muito importante, essa humanização. E a humanização, ela não tá só no visual, ela tá nesse entendimento da dor desse profissional, né? Realmente entender que ali ele tem desafios pela frente, ele tem metas para, enfim, trabalhar e construir, mas ele tem uma realidade. Então, essa humanização, ela suporta essa realidade para realmente proporcionar um cenário favorável para essa realização, para chegar num objetivo, de fato, né? É uma humanização que ela atinge todos os aspectos da comunicação. E aí, a gente vem aí com um cenário, por exemplo... Que as peças não são peças como de uma publicidade, por exemplo, que tem toda aquela questão montada, enfim. Aquele cuidado estético, exato, né? A gente tem ali o dia a dia da empresa, né? Quem que são os profissionais que estão ali no Pessoas campo? reais. Exato. Quem está operando uma máquina? Quem está ali cuidando do administrativo de uma empresa? São pessoas reais, são pessoas, né, que... diversas pessoas, né, que com diferentes características, enfim. Então, elas precisam estar representadas ali, nessa comunicação. E isso é muito efetivo, isso tem outro resultado. Você foi falando, eu fui pensando em vários tópicos de gancho aqui, mas tem alguns que eu queria trazer. Primeiro, sobre esse ponto que você trouxe da pessoa se ver na comunicação e levar isso para o externo, acho que é importante a gente lembrar que a gente também está falando de gerenciamento de marca. E essa pessoa virou um promotor da marca. Quando isso vai para casa, mais pessoas estão mais tendo acesso com aquela marca, isso vai para a vizinhança. No final, a gente está sempre falando de gerenciar uma marca. Outro ponto, quando a gente estava falando desse protagonismo, acho que tem várias formas de fazer isso. Eu me lembrei de um case super legal que a gente fez.
foi numa temática de meio ambiente. Alguns clientes têm meio ambiente uma temática muito presente. Isso aparece sobre 2 pontos de vista. Um primeiro ponto de vista é quando a gente está falando sobre cuidados ou atitudes sustentáveis dentro da empresa, mas a gente tem uma preocupação de levar isso também atitudes sustentáveis para dentro da sua casa, aumentando essa visão para uma comunidade. E aí tem uma situação que a gente levantou, recolheu ali entre os profissionais atitudes que todo mundo tinha, pequenos cuidados ou grandes cuidados que todo mundo tinha na sua casa, na sua comunidade, para promover ali um ambiente mais sustentável. E isso virou um case super legal, que foi para todos os canais de comunicação, todo mundo se viu ali sendo divulgada a sua própria atitude, foi para a TV, virou cartilha. A gente está não só promovendo essas atitudes, promovendo ali a carinha do colaborador, que todo mundo gosta de se ver, e fazendo ele ser influências para os outros. Fulano do meu time faz isso, vou consultar ele, ver como é que eu posso implementar isso também, e influenciando outras pessoas, né? Tem vários benefícios aí. Tem um lugar aí muito legal que é pensar nessa comunicação. Essa comunicação interna, ela não é tão interna assim, né? A gente até Gente, ajudem-nos, porque achar um nome para essa comunicação interna é uma dificuldade, porque a gente fica, a comunicação interna, muitas vezes ela é externa. Com certeza. Né? Porque ela é isso que a Carol falou, ela está numa atitude que ela sai da empresa, ela vai para a comunidade, ela vai para redes sociais e ela ganha um outro lugar que não só o interno. E que bom, né? Que bom que a gente vê tantas iniciativas assim. Tem até uma observação muito interessante que eu vi essa semana, que é muito importante que os profissionais de RH também estejam atentos à visão externa da empresa, e vice-versa, profissionais de marketing também têm esse olhar para o interno, porque quando eu vou consumir uma marca, eu olho para como aquela empresa trata assuntos de diversidade, como é que é a composição interna daquela empresa, quais são as atitudes daquela empresa, ou o que ela mostra, o que ela comunica que ela está fazendo de atitude sustentável internamente. Então, os dois são muito relacionados, né? Impacta nos hábitos, totalmente. Com certeza. Assim, né? Eu acho que esse é um ponto bem legal. Essa questão do alcance que a comunicação interna tem, eu acho que muitas pessoas não têm ideia disso. Né? O quanto a gente consegue chegar e transformar. E chega na gente. Porque, olha só, a gente, né, lida todos os dias com uma sequência de calendários, de ações, de feitos dentro dos nossos clientes. Como que a gente consegue falar de sustentabilidade e não praticar na nossa casa? Como que a gente vai falar de inclusão e sem trabalhar os nossos pontos de melhoria? Né? Como que a gente trata essas temáticas no papel sem transformar na nossa vida em prática? Então eu sinto que para mim, enquanto ser humano, tem causado tanta transformação, né, de olhar com uma forma mais empática para a pessoa e entender que aquele momento não é o melhor dela e compreender melhor isso. Eu acho que a comunicação interna ela trouxe esse olhar para mim que eu não tinha com tanta profundidade. E hoje, quando eu vejo, né, redigindo um comunicado ou planejando uma ação, que aquilo para mim é uma verdade. Né, e precisa ser uma verdade, né, para não estar só naquele papel, de fato. Privilégio pra gente, né? Porque a gente aprende muito trabalhando nessas frentes de comunicação interna, uma baita evolução. Vamos falar de GPTW? A gente está falando aqui, né, desse interno que sai para o externo. Gente, olha aí, GPTW, né? A maioria dos nossos clientes participam do ranking e é uma realização desse lugar do interno que vai para o externo, né? E como as pessoas veem essas certificações como essa validação desses lugares que a gente trouxe aqui de construção dentro da empresa. Quando a gente está falando, a gente está vivendo um momento no cenário de emprego que a gente tem um número grande ainda de desemprego, mas uma ausência de mão de obra capacitada. Está todo mundo competindo por mão de obra capacitada. E o que essa mão de obra capacitada, que tem o privilégio de escolher onde vai trabalhar, o que ele vai avaliar? Como é tratado as coisas internamente? Vai olhar o GPTW. Então, todo mundo tem que fazer essa gerência, né? Quando a gente fala do profissional de RH, no momento de recrutar profissionais para a parte de alta liderança,
essa alta liderança, muito provavelmente, ela está em outra empresa, né? O que vai fazer ela mudar? Né? De fato, é entender o quanto aquela companhia ela realmente pratica tudo que ela fala. E os profissionais são os que falam isso. Né? Nessa pesquisa de GPTW, por exemplo, é um ponto. Eles falam sobre clima, eles falam sobre segurança, eles falam sobre diversos aspectos. E falam com verdade, né? E falam com verdade. Tanto é que essa pesquisa, você não pode obrigar os profissionais a falar. E nem influenciar. E nem influenciar. É um convite. Né? Vai ali falar quem quer. Realmente você pode fazer ações de comunicação interna para engajar, enfim, sentir esse orgulho em responder, mas não mais que isso. Então, quem responde, responde porque quer. E esses profissionais respondem essas pesquisas, eles trazem dados importantes, que esses dados são pontos para melhoria dentro da empresa, são dados que norteiam as nossas campanhas de comunicação interna e também que vai para o mercado. E aí o que influencia exatamente nessas contratações, né? A gente tem visto um movimento dos nossos clientes nas crescentes. A preocupação é constante em melhorar em todos esses aspectos, não só pensando em GPTW, mas assim, em estar diante da sociedade, da comunidade, melhor visto, ter essa admiração né, das pessoas. Então, esse é um movimento que tem acontecido como verdade. Não está só ali na busca do GPTW, está ali no dia a dia, realmente. E um lugar também que até você trouxe, que eu acho que é importante a gente citar, GPTW muitas vezes ela traz para a gente, né, alguns insights e falar um pouquinho sobre essa questão da mensuração dessas campanhas internas. Esse é um olhar que a gente tem muito na agência, até um lugar que a gente está evoluindo bastante, sobre como mensurar efetivamente se uma ação ela cumpriu o objetivo dela, né? Então, não é só sobre dados, tem alguns dados que a gente pode ter em relação, né, taxa de clique, enfim, mas olhar realmente para essas mudanças de comportamento, né? Ter ali, primeiro, pode ser pesquisinhas que tragam termômetros para a gente, alguns insights, mas, é uma pesquisa sobre assédio. Aumentou o número de denúncias? Cumpriu o objetivo. As pessoas estão se sentindo mais confortáveis a trazer essas situações. E é a partir daí que parte uma evolução para uma redução, né, de número de casos de assédio. Mas eu acho que tem muito esse olhar, né, de não só a gente pôr a campanha para acontecer, mas de fazer esse caminho oposto do o quão efetiva ela foi e quais caminhos, rotas a gente deve seguir ou corrigir. Exato, até em segurança isso é um ponto importante, né? As campanhas de segurança, elas não estão ali para cumprir papel, né? Para cumprir a obrigação da empresa. Quando a gente vê, por exemplo, o número de acidentes reduzindo, tem um dado que é muito comum dentro das empresas, que são os quase acidentes. É uma situação que poderia ter evoluído facilmente para um acidente. E esse dado ele é muito interessante na hora da gente olhar para as campanhas de comunicação focada em segurança. Porque se foi quase acidente, poderia ter acontecido acidente. Então, ali, a gente consegue ver quais são os pontos, o que tem causado esses números, né? Então, é um escorregão, né? Ali coloca um cartaz, faz uma ação ali para tomar cuidado com o piso molhado. Ir direto nos pontos, e isso é um dado importante para a gente. Então, enquanto segurança, você não precisa, para mensurar esse resultado, você não precisa olhar simplesmente uma adesão de EPI. Você olha lá o resultado da redução do acidente, da redução do quase acidente, enfim, tem outras métricas para avaliar. Você comentou sobre denúncia, né? Então, se a gente faz uma campanha de compliance, por exemplo, e a gente fez uma comunicação efetiva e as pessoas se sentiram livres para fazer uma denúncia, por exemplo, essa liberdade, esse sentimento do profissional, ele é a nossa métrica. E isso a gente consegue ampliar para todas as esferas, seja na diversidade, de entender que as pessoas estão se sentindo livres para falar sobre a sua sexualidade, por exemplo, de não esconder nada no ambiente de trabalho. Não, eu preciso ir para lá e me vestir como uma pessoa que eu não sou. Essa liberdade de ser quem você é também é um dado, uma métrica importante quando a gente fala de comunicação interna. Mas isso a gente pode expandir para todas as frentes de trabalho. Com certeza. Bom, gente,
vontade de ficar aqui o dia inteiro falando de comunicação Se decorda, interna, a gente né? fala disso o dia inteiro. Meu Deus, a gente tem algumas reuniões assim, tá, Flávio? Saudades. Que a gente realmente gosta de ficar falando, é um tema que a gente é bem apaixonado, mas vamos partir aqui para o nosso final, então. Primeiro falando um pouquinho sobre esse lugar, do quanto a gente valoriza a comunicação interna dentro da agência. É realmente uma frente que a Arpejo ela tem se aprofundado, tem estudado, né, se estruturado quanto a time e que quer fazer uma crescente. Então, a gente está nesse momento desenhando, finalizando o desenho de uma metodologia que é muito do que a gente já faz no dia a dia, mas trazendo isso de forma mais clara para o mercado, como que é essa metodologia que parte desde o início ali de um estudo daquele objetivo, daquele público, até esse caminho da mensuração que a gente estava falando agora. Então, a gente está nesse momento envelopando, então em breve, gente, vocês vão ver aí produto novo, né? Novo, que já acontece, mas de uma forma envelopada para o mercado. Eu queria muito agradecer algumas pessoas, nossos clientes, porque tudo que a gente está trazendo aqui nesse papo é porque a gente tem a oportunidade de aprender com esses clientes todos os dias. É muito rica essa parceria e a gente se sente muito feliz de poder compartilhar da comunicação interna desses clientes. São pessoas tão apaixonadas pelo que fazem quanto a gente, né? Todo mundo engajado em promover um ambiente legal. Super engajados. Então, agradecer também a gestão da agência, que está junto com a gente, apostando nesse crescimento da frente de comunicação interna na agência. Agradecer nosso time todo de comunicação interna. Gente, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque é muita gente, mas olha, atendimentos, criativos, planejamento, redatores, revisores, jornalistas. Nossa, tem mais gente aqui, mas enfim. Gente, muito, muito obrigado. Seria maravilhoso ter todos vocês aqui, porque todos têm uma imensa capacidade para compartilhar conteúdo e em outros momentos a gente, né, vai dando essa diversidade de pessoas do time de Corp aqui. E agradecer também o nosso time interno da Arpejo, que faz a nossa comunicação interna acontecer. E a nossa comunicação interna, ela tem um lugar, assim, muito precioso, porque ela realmente consegue, mesmo com um time que está, na maioria das vezes, home office, e pessoas que estão super distantes da gente, né? A gente tem profissionais no nosso time que estão em todos os lugares do Brasil, levar a nossa cultura, fazer com que a gente tenha ali um relacionamento. A gente tem muita troca, tem muitas ações nessa frente, e esse é um trabalho muito efetivo do nosso time de comunicação interna. Então é isso, gente. Quero trazer só um ponto antes da gente finalizar. Eu peço até desculpa se eu me emocionar, porque eu sou assim, gente. Pode se emocionar, né? Mas assim, eu tô assim, quase 1 ano e meio à frente desse time. E se tem uma coisa que mostra o resultado do que a gente está fazendo, o quanto os clientes têm acreditado na gente como parceiro estratégico, assim, né? A gente ir com uma proposta para eles de divulgação, de campanhas, de ações, determinando o tamanho dessas ações, estratégia, enfim. E eles acreditarem no que a gente está levando, acreditando no nosso potencial enquanto comunicação interna. Isso, para mim, é o resultado mais bonito que a gente poderia conquistar, né? Essa confiança. Então, eu tenho um agradecimento muito grande a fazer a cada um dos clientes do núcleo, porque realmente é o que move a gente para frente, assim, né? Então, sei que tem muita coisa pela frente, né, como a Mi comentou, e eu tô já super animada pelas novidades. Então eu também quero agradecer. Não chorou! A Luciana não chorou. Quero agradecer primeiramente a vocês duas, que não sei se vocês perceberam pelas descrições, mas as duas são minhas chefes. Pela generosidade da troca sempre. Eu tô aqui também há um tempinho e acompanhei muito desse crescimento do Corp dentro da Arpejo, e é uma alegria muito grande poder fazer isso ao lado de vocês duas. São duas pessoas que acreditam super na força do que a gente faz, e isso é muito gostoso. A gente trabalha com energia e é muito gostoso dividir isso com vocês. E é isso.
Ai, que graça, gente, que linda. Obrigada, Carol. Obrigada, Ali. Gente, muito obrigado por ouvirem esse conteúdo, por assistirem, se vocês estão vendo aí nosso videocast. Essa iniciativa do Acorde é uma iniciativa que a gente tem muito carinho também. E em breve vocês vão ver outros conteúdos aí, trazendo, né, outras frentes internas, de temas relevantes. E é isso. Até a próxima. Até a Beijos! próxima, pessoal.